Senhor Jesus. Meditaremos em dois textos da palavra de Deus. Um está no Antigo Testamento. O outro, obviamente, está no Novo. Por favor, abra sua Bíblia aí no seu iPad, celular, ou, se for possível, acompanhe na projeção. O primeiro texto está Juízes 16. O segundo está em Lucas 24. Juízes capítulo 16. Leiamos o versículo 20, por favor. E ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Lucas 24, por favor. Lucas 24, a partir do versículo 15. Podemos ler? Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Assentai-vos, por favor. Mais uma vez eu expresso minha gratidão a Deus pela sua igreja aqui em Salvador, Bahia. Minha gratidão a Jesus pela conferência Transformação. Minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo Josadak, sua família, essa equipe que ama a obra de Deus, ama a palavra do Senhor. O meu desejo é que Jesus confirme o seu chamado cada vez mais com muita graça e autoridade. Depois da pregação, alguns temas em livros meus estarão disponíveis. Eu tenho o tema Aprendendo a Perdoar, uma exposição de Mateus capítulo 18, como exercermos o perdão na nossa congregação local. Eu tenho um outro livro de uma coleção que eu estou lançando, baseada em todos os livros da Bíblia. E eu tenho disponível Deus Fala em Êxodo, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro da máxima manifestação de Deus, no Antigo Testamento. Em todos os capítulos do Êxodo, apontando para Cristo e para as cartas dos apóstolos. E também tem um outro livro intitulado Para Conhecer a Bíblia. É uma espécie de introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a compreender nesse livro quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, por que escreveu e qual a mensagem e personagens principais de cada livro da Bíblia Sagrada. Estarão disponíveis para quem deseja depois da pregação. Eu vou estabelecê-lo aqui, que eu preciso de mais espaço. Eu falei com o pessoal do relógio aí que quando eu começasse a pregar, poderia cronometrar meu tempo. Volta o meu tempo, que eu vou começar a pregar agora. Não me roube, não. Quanto tempo eu tenho, Josa? Pois é, roubaram 20. Volta. Vou tirar uma foto e vou colocar no meu Instagram. Estou esperando, eu quero ser obediente. Aê, obrigado. Queridos, o tema da minha pregação é
o resgate da sensibilidade espiritual. A nossa geração precisa ser despertada a sensibilizar-se com aquilo que é relevante, sério, bíblico. Precisamos meditar nesses dois textos para entendermos que, se não formos sensíveis à disciplina de Deus, viveremos o juízo de Deus. O juízo de Deus está separado a rebeldes. O juízo de Deus é para os filhos da desobediência. A disciplina de Deus é para seus filhos, pois o pai corrige, disciplina o filho que ama. Esse tipo de mensagem que Deus fez arder no meu coração para compartilhar com vocês é para que os sensíveis não percam a sensibilidade. E os que perderam a sensibilidade retornem, voltem ao primeiro amor. É uma mensagem de que, pela qual você entenda que Deus não desistiu do seu chamado, do seu ministério, não desistiu de sua alma. Eu li dois textos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A antiga ou primeira aliança e a última aliança. Temos dois textos onde duas narrativas se interconectam com uma semelhança: insensibilidade. Sansão, em Juízes 16, é um líder com um chamado emergencial. Os juízes cumpriam o ministério emergente. Em Lucas 24, nós temos a história de dois discípulos que faziam parte dos escolhidos por Jesus para comporem a sua igreja, que levaria a sua mensagem aos quatro cantos da terra. Então nós temos dois discípulos missionários que não fazem parte de um chamado emergencial. Enquanto o juiz de Juízes, o libertador do livro de Juízes é Sansão, que exerce o ministério emergente por um período específico. Esses de Lucas 24 não têm um ministério emergente. É um ministério, apesar deles passarem, o ministério é permanente. Pois o Evangelho do Senhor Jesus é um ministério que continua impactando vidas até hoje e continuará até a sua vinda. Logo, percebam que são duas narrativas de insensíveis, com pessoas que envolvem pessoas que têm algum tipo de chamado. Sansão, no capítulo 16, percebemos que ele brinca com coisa séria. Sansão decidiu viver perigosamente. O texto diz, só no capítulo 16, que ele se envolve de modo errado, sem cumprir os preceitos de Deus para o relacionamento familiar, com duas mulheres. Nos primeiros versículos ele se deita com a prostituta. Os inimigos dele estão naquela cidade onde ele se deita com a prostituta. Esses inimigos cercam a cidade dizendo: amanhã pela manhã a gente mata ele. Aí Sansão se levanta da cama da prostituição, vai até o portão da cidade, arranca o portão da cidade, coloca no ombro e sobe uma montanha com o portão no ombro, dizendo: vai encarar? Mas é um cara que é chamado por Deus para ser o juízo de Deus sobre os inimigos de Deus, e agora está brincando com a unção na sua vida. Acabou de sair da cama do pecado e ainda tem força para arrancar um portão. Ele diz: acabei de pecar, mas a força está aqui. Acabei de pecar, mas a unção está aqui. Então está funcionando, está dando certo. Os inimigos se assustam com essa postura de Sansão e cedem. No próprio texto diz que ele se apaixonou por uma moça chamada Dalila. O texto não diz que ela se apaixonou por ele, diz que ele se apaixonou por ela. Perceberam que ele se apaixonou por ela, vulnerável ele está. Por quê? Porque ela faz parte dos inimigos. Aquele que ele deveria ser juízo de Deus contra eles, ele faz aliança. E agora, percebendo que ele está apaixonado pela Dalila, os líderes dos filisteus, que nunca conseguiram capturar Sansão,
vão capturá-lo através de uma paixão. E disseram a ela: pergunta para ele de onde vem a força dele. Pergunta para ele como que ele se torna um homem comum, e cada um dos líderes dos filisteus te dará 1.100 moedas de prata. Quem era Dalila sem Sansão? Nada. Agora ela tem a chance de ser uma influencer. Ela vai ser a mulher que vai entregar para os filisteus o maior inimigo deles. Ela vai ter fama por causa do Sansão. E agora, meu irmão, por causa de dinheiro, ela vai se relacionar com ele. Piriguete. A partir desse momento, o relacionamento se desenvolve. E no primeiro encontro pós proposta de receber grana para entregar o Sansão, ela olha e diz no versículo 6: me revela, por favor, de onde vem sua força e como que você pode ser subjugado, humilhado, enfraquecido, acabado, destruído, jogado no chão. Olha a pergunta da miserável. Aí, já que ela lança essa, ele diz: eu também sei brincar. Porque ele gostava de fazer joguinhos. Ela tem o que ele propõe: dinheiro e fama. Ele agora tem o que ela lhe garante com facilidade: sexo. Então é um brincando com o outro. Ele diz: ó, se me amarrar com 7 cordas de arco, eu fico esse homem fracote aí. Ela na hora dá um jeito, traz corda de arco e amarra o cara todinho com 7 cordas. Aí ele dorme depois da prostituição. E quando ele dorme, ela grita: Sansão, os filisteus. O que ele faz? Acorda e estoura as cordas. Prá! Cará! Viu aí como é que eu sou fortão? Ele vai brincando com ela e ela não gosta. Ela diz: você mentiu pra mim, tá zombando de mim? Olha quem tá falando. Aí no versículo 11 ele diz: é só me amarrar com corda nova. Essas aí não estavam tão novas. Ela providencia as cordas novas e o amarra. Ele dorme. Ela grita de novo: Sansão! Ele responde com força e quebrando as cordas. Tarã e prá! Aí ela de novo: você mentiu pra mim. Como que você pode ficar fraco? Como que você pode ser um homem comum? Ela está querendo a grana, meu Deus do céu. Aí ele diz: ó, faz o seguinte, pega as 7 tranças da minha cabeça, coloca aqui em cima, pega um instrumento de juntar tecidos, formar tecidos, tecer e prende, como se fosse aquele tipo de prendedor que as mulheres usam. Coloca tudo aqui em cima, junta e coloca aqui, e aí eu fico fraquinho. Aí ela vai olhar para ele e dizer: vou confiar em você, porque até agora você só me enganou. Aí ela prende e no versículo 14 ela grita: Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ele desperta do sono, solta a cabeleira e brincando, um brincando com o outro. Ela não o ama. O texto não diz que ela o amava. O texto diz que ela se apaixonou, ele se apaixonou por ela. E ela está querendo a grana. E ele não está entendendo que a pergunta dela é para fazê-lo cair no laço. Eu estava assistindo um podcast do Caneta Azul. Aí os caras começaram a perguntar para ele sobre relacionamento. E ele disse: não, eu cheguei a noivar e ela foi para minha casa. Só que ela só ficou 4 dias. No 4º dia eu mandei ela embora. Aí perguntaram: por que você mandou a mulher embora, Manel? Ela disse: dia 2 e dia 3 ela ficava perguntando pela minha renda, pelas minhas contas, pelo meu dinheiro. Aí no 4º dia eu disse: essa mulher está fazendo pergunta que quer só saber das minhas coisas. Eu vou mandar ela embora, senão eu vou cair no laço. Quando acabou eu disse: Sansão perdeu pro Caneta Azul. Sansão, cheio do espírito, o herói da nação de Israel, recebe na cama quem nunca o recebeu no altar, por causa de alguns minutos de prazeres, abrindo mão da eternidade.
E agora, meu irmão, quando a cabeleira está solta e ele continua forte, porque é um brincando com o sentimento do outro, onde vai dar esse relacionamento? Alguém vai morrer, e na realidade foram os dois. Ela diz: como você pode dizer que me ama se seu coração não está comigo? E você já zombou de mim 3 vezes e não me revela de onde vem sua força. Ele agora tem a chance de falar do seu Deus para ela. Ele poderia dizer: olha, a minha força não vem de mim, vem do meu Deus, que é mais forte e verdadeiro, e o Deus dos filisteus é fraco. Ele tem a chance de apresentar o seu Deus para Dalila, mas não, meu irmão. Ele está cego pela carnalidade, pelo sentimentalismo chamado paixão, e ele ficou perturbado de tanto ela insistir. Aí ele disse: jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus desde o ventre materno. O nazireu de Deus não podia cortar o cabelo, porque se ele é nazireu, ele tem uma espécie de identificação. Era o símbolo de sua comunhão nunca rompida, o cabelo comprido. Era a sua coroa, era o símbolo externo de sua comunhão interna com Deus. Perceba, por favor, olhe para mim. Aos poucos, Sansão está deixando que ela se aproxime do segredo, do ponto de contato entre ele e Deus. Ele brinca de ser amarrado 1, 2, brinca de amarrar o cabelo na 3ª. Na 4ª ele diz: toca no símbolo da minha comunhão, toca no símbolo do meu chamado. E muitas igrejas já entraram por esse caminho, a linha é tênue, estão deixando que toquem no símbolo da comunhão. Já começaram a mexer em nosso batismo. A questão não é quem batiza, a questão é quem está sendo batizado. Porque batizar em águas que não nascer de novo é o batismo de João. João pregava, batizava, mas batizava serpente. Batizar quem não nasceu de novo é batizar serpente. Já mexeram na nossa ceia. A tal da igreja Casa em Goiânia leva a ceia do Senhor para a porta da balada. Trazer para a mesa do Senhor quem não nascer de novo é dar pão dos filhos para quem é cão. É pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinho, meu irmão. Estão mexendo nos símbolos da nossa fé. E Sansão agora está permitindo tocar no símbolo de sua comunhão. E agora, como ele ficou angustiado de tanto ela perguntar, ou seja, homem é assim, homem ouve uma coisa, quer logo resolver, ele quer paz, e ela está perturbando, ele diz: para eu ter paz, eu conto logo o meu segredo. Só que ele não sabe que enquanto ele abre o coração para ela, diferente de entre ele e Deus, ele se estabelece. De que modo? Sansão só orou 2 vezes. A primeira vez que orou disse assim: vai deixar eu morrer de sede? A segunda vez que orou foi: morra eu com os filisteus. O cara nem orar sabia. Por que ele não sabia orar? Porque ele não orava. Quem nunca abriu o coração para Deus, abre o coração para Dalila agora. Quando ele abre o coração para Dalila e fala sobre seu cabelo nunca ser cortado, sabe o que ela faz? Procurou os filisteus e disse: a grana. Por quê? Agora ele falou a verdade. Mulher sabe quando o cabra está mentindo ou falando a verdade. Agora ele falou a verdade. Me paga. Os camaradas pagaram, e dessa vez não foi ela. Ela chamou um homem para arrancar as tranças da cabeça dele, porque ela percebeu que agora é a verdade, e o segredo foi rompido, o símbolo da comunhão foi arrancado. Segredo para quem? Para ele, para Israel? Não, era o símbolo da comunhão dele com Deus. Segredo para os filisteus. Os filisteus tinham que respeitá-lo. Mas agora, quando ele abre o coração, ela chama alguém, ela o faz dormir no seu colo. E tu sabe como? No versículo 19, ela mandou chamar um homem, rapou as 7 tranças da cabeça. Quando as 7 tranças são arrancadas, ela grita da mesma forma: Sansão, os filisteus. Aí a Bíblia diz, acordando ele do sono, disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. E agora ele tenta se esforçar, ele tenta levantar-se e não consegue. Aí você diz: porque cortou o cabelo? O texto diz: não, porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Deus havia
se retirado de sobre ele através do Espírito. O Espírito ali não age mais, se retira. E Sansão não percebe, meu Deus do céu. E agora, aquele que brincou de ser amarrado, vai ser preso. Na primeira, me amarra com cordas. Na segunda, me amarra com cordas. Olhe para mim agora, por favor. Versículo 21. E ele foi acorrentado. Brincou de ser amarrado, foi acorrentado. Se você brinca com o pecado, o diabo levará a sério. Punir você, pois o teu pecado te achará. Lembra que toda vez que ela gritava, ele estava dormindo. Aí o texto diz, e abrindo os olhos, e acordando. Aquele que brincava de fecha zóio, abre zóio. Diz o texto, seus olhos foram vazados. Aquilo com que ele brincou se tornou sério na vida dele. Ele não percebeu a saída de Deus. Aí agora a gente vai para outro texto, Lucas 24. Chegou o terceiro dia, pós-morte de Jesus. Ele ressuscitou. Para quem ele vai se manifestar vivo, ressuscitado e poderoso? Para as mulheres, porque elas chegaram primeiro na sepultura. Os machos trancados e as mulheres no cemitério, querendo perfumar o corpo de Jesus. Jesus está ressignificando uma antiga teologia de que a mulher não tem vez nem voz. A mulher peca cronologicamente, comeu do fruto primeiro. Adão peca teologicamente, é quando ele come que o pecado entra no mundo. Só que essa interpretação, a mulher comeu do fruto primeiro e ofereceu ao seu marido, perpassou gerações. E agora ela não tem vez nem voz. E Jesus ressignifica isso. E ele nasce do ventre de uma virgem. E quem sustenta o ministério dele? As mulheres. E quando ele carrega a haste principal da cruz, quem vai até o fim e fica no pé da cruz? As mulheres. E quando ele ressuscita, ele aparece para as mulheres. Eu demorei de entender que pregador inteligente conquista o público feminino. É só casar, varão. Aí, diz o texto no versículo 20, capítulo 24, versículo 9. Voltando do sepulcro, todas elas anunciaram isso aos 11 apóstolos e aos outros. Pois apóstolos são 11, um já tinha ido. Agora os outros são os discípulos. O número de discípulos era muito grande. Quem me ouve diz amém. Agora, irmãs, diz o texto, as mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras. As primeiras pregadoras foram mulheres. E Jesus é a própria sabedoria encarnada. A mensagem principal tinha que ser falada por elas, porque elas falam com detalhe e a notícia chega com mais rapidez. Né? Jesus é inteligente, irmão. Aí a notícia se espalha, irmão. Essa notícia que as mulheres anunciaram é tão poderosa que os líderes religiosos, irmã, os líderes religiosos pagaram para os soldados mentirem. Os soldados pagos saíam dizendo, ele não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. Enquanto os soldados mentiam aqui, as mulheres lá diziam, mentira, foi roubado não, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E a mensagem está em pé até hoje. Aí repara. Os apóstolos olharam um para o outro e disseram, eu não acredito. Um olhou para o outro olhou para um e disse, mulher pregando. Mulher falando que ele está vivo. Eu não acredito. Agora eu vou perguntar para as irmãs.
Dalila mentiu ou falava a verdade? Não me estressa, cadê a água? Dalila estava mentindo ou sendo sincera? Mente. Vocês estão defendendo Dalila? Dalila estava sendo sincera ou estava mentindo? Ela estava com ele pelo quê? E por que você está dizendo que ela estava sendo sincera? Você é doida? Dalila estava sendo sincera, gente. Estava o quê, E Sansão acredita? E essas mulheres no dia da ressurreição estavam mentindo ou falando a verdade? E os apóstolos não acreditaram. Uma mente. O Sansão acredita, As outras falam a verdade, e é a mensagem mais poderosa do mundo. E os sonsos não acreditam. O problema é além do que a gente pensa. Dois deles, um olhou para o outro olhou para um e disse: bora vazar daqui, porque a única coisa que resta aqui é memórias do Jesus vivo. E as mulheres, olhe para mim, e as mulheres dizendo que ele está? Fala vivo, V-I-V-O, vivo. Uai. Olha eu falando uai, baiano, mas a minha esposa é goiana. As mulheres estão dizendo que Jesus está vivo. Eu estou me aproximando para cá para ver se eu ouço a minha voz mais. Tem como colocar um pouquinho de volume para mim? Obrigado. As mulheres dizem que Jesus está vivo. Aí dois deles, um olha para o outro e diz assim: bora vazar? Bora. Para onde? Para Emaús. Então bora. Saíram de Jerusalém, vocês leram comigo, e foram para Emaús. E enquanto eles iam comentando isso, versículo 14, enquanto eles iam comentando morte de Jesus e pregação das mulheres e duvidando da mensagem delas, quem aparece no meio deles? Versículo 15. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Oh, aleluia. E enquanto Jesus está andando, gente, tem os dois andando, e dois frustrados conversando, só se multiplica a frustração. Dois ignorantes conversando, só se multiplica a ignorância. Dois duvidosos conversando, só se multiplica a incredulidade. Mas Jesus é gracioso e apareceu entre eles. Aleluia. Jesus aparece entre eles como um viajante comum e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Aí um vai dar uma tramontina em Jesus. No versículo 18, Cleopas olha para Jesus e diz: tu é o único que eu estou vendo que não está sabendo que está com... O único que não está sabendo do que está acontecendo. Tu é o único, mas eu vou contar para você. Aí o cabra vai falar de Jesus para Jesus. Se assuste agora, sem saber que aquele era. Está igual um monte de pregador. Aí, capítulo 24, versículo 16. Por que tudo isso está acontecendo? Agora. Porque os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o perceberam. Me ajuda. Eu estou vendo que as irmãs estão firmes. Diga: não perceberam. Mas Adão foi feito primeiro. Varões, não perceberam. Nem gritando a gente consegue. Olha essa agora. Esse aqui, eu ia falando um negócio, deixa pra lá, tá filmando. Juízes 16. Não sabia ele que o Senhor havia se retirado. Lucas 24. O Senhor chegou e ninguém percebeu. Juízes 16. Deus sai. Sansão não percebe. Lucas 24, Deus chega. E os discípulos não percebem. O problema não está em Deus, está em nossa insensibilidade. Ele sai.
E tem igreja que não percebe sua ausência. Sansão não percebeu quando Deus saiu e está fazendo o quê? Brincando. Tará! Deus saiu e Sansão está fazendo o quê? Ó, meu cabelo. E Deus não estava lá. Deus saiu e Sansão está contando o testemunho antigo. Sairei como das outras vezes. Quantos crentes, quantas igrejas, vivendo apenas de seus testemunhos passados e sepultados, porque não perceberam que Deus já saiu de seus cultos, Deus já saiu da sua vida. Só que a gente tem o evangeliquez, misericórdia. Se formos luteranos, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A gente tem o evangeliquez, aleluia, amém. Mas falta a essência, falta a presença. Sansão não demonstrou que sentiu a ausência de Deus. Por quê? Porque ele não sabia. Está no texto, ele não sabia. Porque o Senhor se retirou de modo silencioso. E a gente está do mesmo jeito. Não importa se o pregador prega com a Bíblia aberta ou expõe o texto ou não. Não importa se o pregador expõe a graça de Cristo ou não. Não importa se do culto eu adoro ou não. Não faz diferença, o que importa é que a mídia chegue perto. E quando a câmera chega, tu que estava mascando chiclete, fecha o zoinho, abre a mãozinha, aleluia, para depois postar. Eu tive no culto, isso é ausência de Deus e você não percebeu. Porque onde tem Deus não se vale a aparência, o que vale é a essência. Ainda que ninguém veja. Cantores que já perderam a graça de Deus, pregadores que já perderam a graça de Deus, muitos deles estão me assistindo ou estão assentados aqui. Se cantou uma música, não aconteceu nada, muda de música. Se pregou uma mensagem, não aconteceu nada, muda a mensagem. Mas se mudou a mensagem, mudou a música, não aconteceu nada, muda de vida. Vai em busca da presença. Dá para disfarçar com melismas. Dá para disfarçar com um bom som. Dá para disfarçar com a técnica. Dá para disfarçar com o terno. Dá para disfarçar com a gravata. Dá para disfarçar com a homilética, exegese, um bom estudo da homilia. Mas ainda tem gente que tem discernimento de espíritos. A igreja sabe quando Deus está na vida de alguém ou não. Sardes tem nome de que vive, mas está. Tem placa de igreja, mas é sinagoga de Satanás. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Eu vou mais fundo, tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. As máscaras só prevalecem se não houver presença de Deus. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um que está aqui. Insensibilidade espiritual. E outra coisa, quem não percebe a ausência de Deus nunca confessa. Tu nunca viu Sansão pedir perdão de pecado? Nunca viu Sansão chorar se humilhando diante de Deus? Mas brincar com o ministério ele sempre fez. E aquele que sempre brincou com coisa séria, sabe qual é a conclusão? O texto diz: e os filisteus, quando ele foi preso, gritavam: traga Sansão para nos divertir. Aquele que brincou tanto com as coisas de Deus morreu como palhaço. Gunnar Vingre, na última vez que eu estive aqui, foi em qual conferência? Foi essa daí que você não falou, esqueceu também. Aí eu estava lá com vocês aqui em Salvador, numa conferência, pela manhã, e eu contei a história do pentecostalismo no Brasil. Sabe quando que Gunnar Vingre, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse: eu estava sentindo a ausência de Deus, me senti sem poder,
e fui clamar, e descobri que em Chicago estava havendo um avivamento. Corri para lá, e durante 5 dias orei para ser cheio com o Espírito Santo, e no 5º dia Jesus me batizou, e Atos 2 se cumpriu na minha vida. Tudo parece certo, só que tem gente que não percebe, porque Deus sai em silêncio. É o mesmo crente há tanto tempo, é os mesmos testemunhos. Entra no culto frio, sai congelado, entra vazio, sai oco e você não está nem aí. É sério isso. Deus saiu e você não percebeu. Só que tem outro tipo de crente. Tem um tipo de crente que não percebe quando Deus sai. Esse aqui é pior. Esse é o crente ruim, ele não percebe quando Deus chega. Está aqui em Lucas 24. Deus chegou e o texto diz, eles não perceberam. Deus trabalha com ambientes preparados. Culto não começa depois da oração. Quando o primeiro crente orou aqui, o culto já começou. Quando o primeiro louvor foi entoado aqui, a presença de Deus já estava sendo manifestada. Você crê no que eu estou falando? Eu estou falando a vocês que Deus trabalha em ambientes preparados, e eu provo na Bíblia. Primeiro ele fez o jardim, depois coloca Adão. Primeiro faz o tabernáculo, depois coloca o sacerdote. Primeiro Paulo e Silas cantam e oram, depois ele manda o terremoto. Deus trabalha com ambientes preparados. Mais uma vez eu pergunto, você concorda com isso? Então quando a igreja ora, lê a palavra, canta, é porque o ambiente está sendo preparado. E tem gente que num ambiente desse não consegue abrir a boca para dizer amém. O louvor está aqui, a equipe de louvor está aqui, e toca e canta, e tu está mimindo, tu está mascando chiclete. Deus está na casa, Deus já chegou, Ele habita no meio dos louvores, e você não reage. Cheguei numa igreja em Goiânia para pregar, e como ninguém me conduziu à tribuna, na porta eu fiquei. Eu aprendi, está na Bíblia. Tu não vai chegar e sentar nas primeiras cadeiras se ninguém te convidar. Fiquei lá na minha. Quando alguém me vê o que é difícil com essa multidão, me leva. Aí eu estava lá, no fundo. E no fundão é complicado, irmão. Tinha um monte de jovem assim. Aí alguns me viram. Ó, pastor Eliseu Rodrigues. Aí da cadeira começaram. Como eu atendo depois do culto e não antes do culto, eu já fechei a cara. A igreja adorando, e eu esperando que me busquem. Aí eu vi um senhor numa cadeira de roda na minha frente. Só que a igreja estava cheia, assim no corredor, haviam algumas pessoas na frente dele. E ele na cadeira de roda, ele fez assim. Aí eu falei, a cabeça dele está tombando. E ninguém se aproximou, eu vou ajudá-lo. Quando eu me aproximei para ajudá-lo, ele virou para o lado direito a cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, não tem ninguém aqui. E eu preocupado com coroa. Aí eu cheguei do outro lado assim para tentar ajudar. Ele estava balbuciando a letra no telão. E por que ele estava balançando a cabeça? Porque tinha gente na frente. Aí a pessoa se movimentava para cá, ele. A pessoa vinha para cá, ele. Aquilo chamou minha atenção. Aí eu olhei para ele e olhei para os jovens. Quem me conhece sabe, eu falei, eu vou falar. Falei, eu estava lá atrás esperando alguém me conduzir à tribuna. E os jovens aí querendo selfie, um olhando para o outro querendo postar fotinha. E aquele senhor na cadeira de roda que nem deveria estar lá atrás, tinha que estar aqui na frente como prioridade, tentando encontrar a letra. Ele não sabe a letra, mas ele balbucia a letra, porque ele quer participar do culto, porque sabe que Deus chegou. E sabe qual era a letra? Ele não sabia cantar, mas ele estava balbuciando essa letra aqui, ó. Deus já tem
um caminho aberto pelas águas. Ele não sabia a melodia. Canta, irmão. Mas ele estava profetizando a letra. Ele estava tomando posse da letra. Se você sente quando ele chega, adore. Se você sente quando ele chega, adore. Ah, irmão, tem crente que diz acaba logo, pelo amor de Deus. Mas tem crente sensível e diz fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. A tua presença já encheu, já encheu, já encheu, já encheu esse lugar. Aleluia. Então, antes de criticar Sansão, que não percebeu quando Deus saiu, julgue a si mesma, que não percebe quando Deus chega. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém e os insensíveis disseram: temos que matá-lo, temos que matá-lo, temos que matá-lo, temos que matá-lo. Os insensíveis, com a presença dele, disseram: temos que parar esse homem. Olhe para mim. Aí as crianças. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí olharam para Jesus e disseram: você está escutando o que é que eles estão dizendo? Aí Jesus disse: não leste? Da boca da criança Deus suscita o perfeito louvor. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava dizendo: vocês estão mais insensíveis do que as próprias pedras. Alguém já está sentindo o peso da presença aqui. E deixa eu te falar uma coisa: o juízo de Deus vem também sobre aqueles que não percebem sua chegada. O avivamento passou pela Europa, chegou nos Estados Unidos e passou. E veio para o Brasil. Nós herdamos essa onda de avivamento. Quem é pentecostal, me dá um sinal. Você sabia que antes do movimento pentecostal surgiram 20? Robert Menzies, pesquisador de pentecostalismo, afirma em um dos seus livros, que eu esqueci o nome, depois tu pesquisa, compra a coleção dele. Houveram 20 movimentos de dons espirituais antes do pentecostalismo. Todos desapareceram. O nosso em novembro completa 114 anos. E ele conta contigo. Ele conta conosco. Mas qual é o juízo? Qual é o juízo? Lucas 19:44. Jesus, olhando para Jerusalém, disse: porque você não percebeu o tempo da minha visitação, você vai cair, e em ti não vai ficar pedra sobre pedra. O texto que a gente usa para ímpio é para uma igreja. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que Jesus estava do lado de fora. Se alguém, diga alguém. Ele não disse todos, ele disse alguém. Se alguém aí ouvir minha voz, se alguém perceber que eu não estou no culto, se alguém perceber que minha presença está faltando, ouvir a minha voz e abrir a porta, me chamar, me convidar, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua igreja, cearei com ele comigo. Levante a mão, igreja de Jesus.
Brada comigo, diga: Deus, se a Bahia não orar, eu vou orar. Se minha igreja não clamar, eu vou clamar. Diga: Deus, se eu não quiser orar, me coloca de joelho. Eu não quero perder a sua presença. Aleluia. Está preparado para dar um glória lindo? Encerro. Deus sai e ninguém percebe. Ele saiu em silêncio. Deus chegou e ninguém percebe. Do céu, Ele olhou para a terra e disse: só tem um jeito. Só tem um jeito disso acabar. Eu não quero mais esse povo sem perceber quando eu chego. Tu está preparado para dar um glória lindo? Tá? Eu não quero mais esse povo sem perceber quando eu chego. E qual foi o jeito que Jeová deu? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e começaram a falar. Ele chegou aí, Ele chegou aqui, Ele chegou aí. Essa presença vai entrar na tua casa. Essa presença te batiza, essa presença te cura, essa presença te renova. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver. Quem já pisou? Quem já pisou? E onde estiver,
não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você que se afastou do Evangelho, você se afastou do Evangelho, mas está com saudade de papai. Você quer voltar para Jesus agora? Você pode voltar para Jesus agora. Mas eu quero orar por você aqui na frente. Você se afastou. Por alguma razão você perdeu a sensibilidade, mas hoje ela foi resgatada. E você quer voltar para Jesus, deixa a gente orar por você. Alguém te convidou, talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Cristo, e alguém te convidou para você estar aqui hoje. E agora você está com vontade de entregar sua vida para Jesus. A gente quer orar por você aqui na frente. Onde está a primeira pessoa que vai romper com esse mundo, vai romper com essa carnalidade, acreditando que a glória da última casa será maior que a da primeira? Vem cá na frente. A igreja está glorificando e Jesus quebra cadeias. A igreja está glorificando e Jesus quebra cadeias. Deixa elas passarem, deixa eles passarem. Em outro lugar. Facilita aí o acesso dessas pessoas, irmãos. Onde estiver, volta para papai. Canta do começo. Vem para Jesus, moça. Vem para Jesus, rapaz. Por inteiro. Vem para Jesus, moço. Faço tudo, mas vem novamente. É a conferência da transformação. Mas peço que tua presença. Vem, moça. A igreja está aqui para orar por você. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Fala isso pra ele. Não sei mais viver. Eu não consigo viver na sua presença. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, não. E onde estiver, clama pela Volta pra papai. a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, A igreja canta e Jesus está salvando. A igreja canta e Jesus está trazendo de volta. Volta e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu te aliviarei. O resto Jesus cuida, só se entrega, só se
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Todos vocês que vieram à frente, perceba como a graça de Deus opera a salvação em nós. É tão simples. Pastor, se é simples, por que vocês nos chamam à frente? Só para a gente te identificar. Alguém aqui agora te identifica, alguém agora te reconhece como alguém que se entregou a Cristo. Vai orar por você, vai acompanhar você. Vocês que estão aqui na frente, em ato de humildade com esse pregador, coloca a mão no seu coração. Fala: Jesus, foi o Senhor que me trouxe aqui e me resgatou, me salva, me transforma para a glória do seu nome. Amém.